Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio. E aí, como é que vocês estão? Estão estudando? Estão se dedicando? Vocês são pré-vestibulandos, viu? Não há mais tempo para parar nem para brincar, gente. Tem que estudar, tem que se dedicar o máximo possível, até porque o Enem já abriu, inclusive, as inscrições e vocês estão aí já a um pé da universidade. Então, estudem, se dediquem, tirem dúvidas, leiam bastante para poder vocês adquirirem conhecimento, certo? Então leiam, estude, não só uma disciplina ou outras, mas estude as ciências exatas, humanas, ciências da natureza, que de fato vão cair, vão fazer toda a diferença na sua prova. Então, vamos estudar, certo? Vamos a mais uma aula de história, certo? E o assunto que nós vamos estar vendo aqui é a descolonização da Ásia e da África, né? Vocês sabem que a Ásia e a África são continentes que foram colonizados por nações europeias, certo? E também a gente vai ter ali uma dominação imperialista, né? Então o que é que acontece? O movimento imperialista, né? O que é o imperialismo? Que eu já expliquei, né? São potências europeias e também os Estados Unidos que buscavam colônias, né? Para países subdesenvolvidos ou nações que não tinham uma industrialização para poder impor, né, os seus domínios. Então, a gente vai ter ali um movimento imperialista que é promovido pelas potências no fim do século XIX, início do século XX, e como eu falei nas aulas passadas, esse movimento imperialista ele vai alimentar uma ideia de superioridade, que as nações, por exemplo, europeias, elas eram superiores, eram mais desenvolvidas e que era necessária essa colonização de esses países na África e na Ásia, porque eles precisavam desse apoio, dessa ajuda, porque eles eram subdesenvolvidos, não tinham... então, tinha essa ideia da superioridade, né, dos povos europeus na exploração e das riquezas para suprir, ali vamos dizer, as suas metrópoles. Então tinha essa questão, eu vou trazer o desenvolvimento, eu vou trazer o benefício. Na verdade não era isso, a gente sabe, já estudamos isso, vocês estudaram, já falei sobre isso. Pegava-se mão de obra barata, pegava-se muita matéria-prima e depois vendia produtos caros, deixando as nações dependentes do capital dessas potências, né? Pois bem, essas ações imperialistas, na verdade, elas trouxeram algumas consequências drásticas para esses países na África e na Ásia. Quais consequências foram essas, né? A gente tem a pobreza extrema, né? A gente tem o confronto entre etnias e povos, né? E vamos dizer assim, uma perca cultural muito grande, porque esses países começaram a impor as suas culturas, né? O seu domínio, não só o seu domínio econômico, mas o seu domínio econômico, político, social, né? Então, a gente vai perceber, pessoal, que então, desse final do século XIX, início do século XX, há uma forte influência dessas potências em países na Ásia e na África. Agora, o que é que vai acontecer? Na década de 40, 1945, até ali a década de 70, a gente vai ter 1945, lembra o quê? Final da Segunda Guerra Mundial, muito bem. Então, final da Segunda Guerra Mundial e década de 70, a gente vai ter esse assunto que eu estou falando para vocês, que já é a descolonização. Então, esses países que estavam subordinados, dominados, né, por essas metrópoles europeias, eles agora vão lutar pela sua independência. Eles agora vão querer ficar livre, né? Pois bem, então entre os anos de 1945 e 1970, os territórios africanos e asiáticos, que constituía justamente boa parte do Império dos Europeus, passaram por um processo de descolonização. O que é descolonização? Colonizar é impor domínio político e econômico, né? Descolonizar é justamente o contrário, é fazer com que essas nações ficassem independentes dessas potências, né? Pois bem, e aí você pergunta, mas professor, quais as causas desse o que provocou esse processo de descolonização de várias nações da Ásia e da África nesse período de 1945 até 1970? Pois bem, uma das causas foi a Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial significou o fim da hegemonia econômica militar europeia, pois vários países estavam, vamos dizer assim, completamente destroçados. Então você imagina aí, houve uma participação, nunca se houve até aquele momento uma participação de tantos países europeus em uma guerra. O envolvimento na guerra faz com que os países fiquem com suas economias arrasadas, fiquem com seus exércitos arrasados. E aí, o que acontece? Como eles estavam com suas economias, com seus exércitos arrasados, as colônias nesses lugares, na Ásia e na África, se sentiram mais livres para poder promover a sua independência. Ou seja, se há um enfraquecimento militar, faz com que essas nações elas não tenham força para poder fazer com que essas colônias permanecessem sendo colônias. Vocês estão entendendo, né? Pois bem, os movimentos nacionalistas. O que é um movimento nacionalista? O movimento nacionalista é justamente as pessoas dizendo, não, eu quero que minha nação seja livre, independente. Eu defendo a minha nação a qualquer custo. Eu velo para que a minha nação ela venha a ser uma nação que venha, de fato, ter benefícios, né? Então, é o pensar na nação. Então, os movimentos nacionalistas emergentes das colônias, eles foram reforçados pelas cartas, né, das Nações Unidas, que considerava a autodeterminação dos povos, dizendo que essa autodeterminação dos povos era um direito básico, era um direito essencial. Bom, a gente vai perceber também a questão da Guerra Fria vai interferir. Por quê? Porque vocês imaginem aí, a Guerra Fria é justamente a disputa entre os Estados Unidos, potência capitalista, União Soviética, potência socialista. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles, vamos dizer assim, ajudavam algumas nações que queriam ficar independentes, algumas regiões, porque dizia, eu vou lhe ajudar e você vem para o meu lado, né? E vice-versa. Então, a gente vai ter, o início da Guerra Fria vai ser um outro fator de grande influência para que aconteça essa descolonização, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética apoiaram diversos movimentos de independência para influenciar os novos governos e, logicamente, a população e para atraí-los para seus respectivos blocos, né, para suas ideologias. Então, deu para entender aí, né? Então, os movimentos nacionalistas, né, como eu falei, emergentes da colônia, né, a Guerra Fria e a Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim, foram os três fatores de peso que fizeram com que houvesse essa descolonização na Ásia e na África, certo? Pois bem, a gente vai perceber, pessoal, que essa descolonização ela vai variar de acordo com cada região. Ela não vai acontecer de forma abrupta, rápida, em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, na Ásia, por exemplo, o processo de descolonização em uma região vai ser mais lenta, em outras vai ser mais rápida, né? A independência é um processo que envolve luta, né? Que envolve aceitação também do país, porque senão vai ficar sempre aquela guerra constante dizendo você ainda não é independente, tal. Então a gente vai perceber que há uma luta muito grande para que haja essa independência, né? Então há todo um processo, né, para que haja essa independência. Pois bem, a descolonização ela vai, na verdade, mudar alguma coisa, mas não vai significar completamente a independência política das colônias, certo? A gente vai ter ainda uma dependência, né? Então, vai implicar na autonomia de uma série de problemas que marcaram o progresso desses países, que em muitos casos ainda até hoje não foram resolvidos, né? Muitos casos ainda estão para se resolver. Bom, aí a gente pode falar, por exemplo, as economias dos países africanos e asiáticos, elas dependem fortemente dos capitais e investimentos externos, né, que não foram consolidados em processo autônomo de desenvolvimento interno. Na maioria dos casos, a situação econômica deteriorou-se progressivamente. Deixa eu traduzir para vocês aqui. Entendam uma coisa. Imagine vocês que países na África estavam completamente dependentes da economia, por exemplo, de países como França, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, como Inglaterra,
com o processo de independência, esses países não têm como se levantar sozinhos, porque eles ainda dependem da indústria internacional. Eles não conseguem por si só caminhar, justamente porque eles estavam tanto tempo dependentes e não conseguiram reerguer suas economias a ponto de caminharem sozinhos, né? Então a gente vai ter o que aí? Uma forte dependência do capital estrangeiro, certo? A gente vai perceber também a maior parte dos países, né, principalmente os países africanos, vão sofrer uma instabilidade política, né? Uma hora está um líder, outra hora está outro, uma hora é ditadura, outra hora não é uma ditadura, outra hora é uma democracia e fica, né? E tem as guerras civis que vão acontecer e tudo isso fruto da invasão imperialista, né, que semeou essas contendas, né, entre os povos. E a gente tem aí uma hora é golpe, outra hora é ditadura, né? A gente vai perceber justamente isso em vários países, né, da África. O crescimento demográfico, né, e a estagnação econômica, as epidemias, as guerras étnicas, tudo isso aí vão deteriorando seriamente o padrão de vida de boa parte dos países afro-asiáticos. Os sucessivos desastres naturais desses países, né, como inundações, tufões, secas, tsunamis, vão ocasionar, fazer com que esses países eles precisem muito ainda do capital estrangeiro. Então, por mais que houvesse essa independência política, mas ainda há uma forte dependência econômica, há uma forte dependência. Então, a maioria dos países africanos e asiáticos, né, passou a fazer parte do que antigamente se chamava de terceiro mundo, né, ou seja, países subdesenvolvidos, né, aqueles que ainda não estão em um elevado nível de industrialização, desenvolvimento, né. E aí a gente tem uma ausência de políticas adequadas e de programas de cooperação que fazem com que essas nações elas fiquem tão distantes, né, e que esse distanciamento aumente cada vez mais entre elas e países como Estados Unidos, como Inglaterra, enfim, né. Isso faz com que eles continuem sendo atrasados economicamente falando, certo? Então, nesse primeiro momento é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Estudem, se dediquem o máximo possível. Tá aí o assunto. Eu vou passar atividade no grupo. Façam, certo? Depois a gente corrige. Forte abraço e até mais.